Aqui já teu livro. Vai da pedra, deixa falando. Seu coração, seu coração. Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para adorar a Deus, para compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que têm acesso aqui ao YouTube da Videira. Nós gostaríamos hoje de refletir sobre alegria. Nós vivemos num dos momentos mais difíceis, mais tristes da nossa história. Essa pandemia, que já dura mais de um ano, tem alterado a vida de todas as pessoas. Independente do viés ideológico, religioso, nós todos temos passado por dias muito difíceis e muito tristes. Cada um do seu jeito, mas todo mundo passando dias muito difíceis. E o que não falta são pessoas tristes. Nós temos diferenças em nosso jeito de viver, mas hoje todo mundo está vivendo aquém daquilo que gostaria de viver. Estamos vivendo com a nossa liberdade de ir e vir tolhida em muitos aspectos. E pior, temos visto vidas sendo ceifadas por esta pandemia. De forma que a tristeza tem feito guarida em muitos corações. E nós hoje gostaríamos de falar sobre a teologia da alegria. Nós temos na palavra de Deus segredos para nos levar a uma vida de grande alegria. Na verdade, essa é a expectativa de Deus, que tenhamos alegria. Nós, para isso, vamos usar a palavra de Deus, como sempre fazemos, e estaremos estudando aqui, refletindo sobre a epístola aos Filipenses. O apóstolo Paulo, no ano provavelmente 51 depois de Cristo, ele plantou uma igreja, a primeira igreja lá na Europa, a igreja de Filipos. E essa igreja, a primeira igreja cristã na Europa, ela teve seu início ali quando Paulo e Silas, no início do seu ministério ali na Europa, eles chegaram até lá por conta de uma visão que o apóstolo Paulo teve de um varão macedônico, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi guiado por Deus e ali sofreu bastante. Logo de cara, ele e Silas foram presos, foram açoitados, foram presos, mas os planos de Deus foram alcançados e ali iniciou a obra cristã na Europa, na cidade de Filipos. Bom, agora Paulo, o apóstolo, escreve a esses irmãos filipenses e ele escreve essa carta, ela está aqui na Bíblia. Filipenses é uma carta de alegria. Paulo fala muito de alegria, você vai ver. Se você ler a epístola toda, é uma epístola até pequena, poucos capítulos, mas ela fala muito de alegria. E o interessante é que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, mais ou menos aí por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, ele estava preso e da prisão ele escreve uma carta repleta de alegria. Vem comigo, vamos estudar a palavra de Deus. Como as crianças dizem, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Vem comigo. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus alegre. Isso mesmo, Deus é um Deus alegre. Quando Ele esteve aqui conosco na pessoa de Jesus, e Ele passou aqui 33 anos conosco, nós vemos em Jesus uma pessoa alegre. Por exemplo,
as crianças queriam e gostavam de se aproximar de Jesus. Você já viu criança querer se aproximar de pessoa carrancuda? De jeito nenhum. O semblante de Jesus certamente era uma pessoa muito alegre. Outra coisa, em alguns momentos, os evangelhos que narram a biografia de Jesus, eles citam que Jesus chorou, em alguns poucos momentos, mas citam, Jesus chorou. E isso parece até dizer que não era o comum de Jesus chorar. E quando ele chorou, quando ele se entristeceu muito, então os evangelistas disseram: olha, ele chora, mas o normal dele era alegria. A palavra de Deus, ela nos fala muito sobre a alegria. Em diversas partes da Bíblia nós vemos sobre alegria. Mas eu separei algumas aqui para a gente, e você pode ver então que a palavra de Deus ela é muito bonita quando ela fala sobre alegria. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, aqui a palavra de Deus ela nos fala a respeito do fruto do Espírito e as características desse fruto. Quando você tem comunhão com Deus, quando o Espírito Santo está dominando a sua vida, ocorrerão algumas características na sua vida, na vida daqueles que têm a vida bem pertinho do Senhor. Olha só o que a Bíblia fala lá como características desse fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, diz a palavra, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Interessante. Uma das características, portanto, do fruto do Espírito é a alegria, porque Deus é alegre. Lá em Sofonias, profeta menor lá do Antigo Testamento são os livros da Bíblia antes do advento de Cristo, né? A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A partir do nascimento de Jesus, da narrativa da vinda de Jesus a esse mundo, nós temos o Novo Testamento, o primeiro evangelho de Mateus. E o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, aí nós temos então a narrativa do Antigo Testamento até Malaquias. E entre esses, no Antigo Testamento, nós temos Sofonias, capítulo 3, versículo 17, e diz assim: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Olha que bonito isso, né? O próprio Deus se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Deus é um Deus alegre. Vamos mais um texto da palavra de Deus agora em Neemias, no capítulo 8, verso 10, a segunda parte desse versículo diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que lindo isso! A alegria de Deus me fortalece a você. Ela nos dá forças para viver, porque Deus é um Deus alegre. Não é pecado ficar triste. A Bíblia, ela não nos diz ser pecaminoso você ficar triste. Não é isso. Porém, a Bíblia ela nos ensina que a alegria que vem de Deus, a alegria que vem de Jesus, transcende as circunstâncias adversas desta vida. De forma que uma coisa é você passar por momentos de tristeza. Até o próprio Jesus passou por momentos assim e chorou. Mas a tristeza, ela não pode se converter em uma verdadeira prisão da sua vida. Deus não quer que você seja uma pessoa triste. Deus quer que você seja uma pessoa alegre, mesmo passando por momentos tristes.
Uma coisa é você ser uma pessoa alegre, porque você busca alegria em Deus e passar por momentos tristes, e outra é você ser uma pessoa triste, porque distante de Deus. A alegria que vem de Jesus transcende as circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos crentes lá de Filipos, aos filipenses, ele estava, como eu já disse, preso. A prisão não é um lugar que você pode dizer, puxa, todo mundo que está preso é feliz, é alegre. Não, alegria não é um sinônimo de prisão, pelo contrário. Porém, o apóstolo Paulo, mesmo estando acorrentado, preso e sofrendo, claro, em Roma, essa foi uma de suas diversas prisões, mesmo estando na cadeia, mesmo estando preso, o apóstolo Paulo falava de alegria e deixava vir para fora do seu peito, do seu coração, a alegria que ele sentia ali. De forma que Paulo estava preso, mas não permitia que a tristeza o aprisionasse. Compreende? Bom, o apóstolo Paulo é um exemplo, sem dúvida alguma, daquilo que a Bíblia nos fala em Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. O profeta Abacuque, ele conclui o seu livro profético com uma oração, a oração de Abacuque. E em dado momento ele diz exatamente isso que eu vou ler para você e está aqui também para você conferir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento. Abacuque vivia numa sociedade absolutamente agrícola e pastoril também. Então ele está dizendo, olha, se não tiver uvas nas videiras, se falhar a safra das olivas, se as lavouras não produzirem mantimento, e agora ele vai para a parte pastoril, se as ovelhas, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, ou seja, se tudo der errado, mesmo se tudo der errado, olha o que Abacuque diz. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vivenciava. A alegria dele não estava nas circunstâncias de sua vida, mas no Deus da sua vida. E é isso que a gente quer colocar hoje para você, para mim. É isso que o Espírito Santo quer tocar no meu coração e no seu coração. Mesmo que tudo dê errado, se você tiver a sua alegria em Deus, você continuará vivendo, passará por momentos tristes, mas eles não vão aprisionar a sua alma. Uma coisa é passar por momentos tristes, outra bem diferente é ser uma pessoa triste, ser vencido pelas lágrimas, vencido pela tristeza, vencido pela desesperança. Nós estamos passando um momento triste, mas aqueles que buscam a Deus de verdade, sem dúvida alguma, são alegres, mesmo em meio à pandemia da Covid. Não importam as circunstâncias, declarou Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Assim também nós vemos na vida do apóstolo Paulo, mesmo na prisão, estava alegre e falando de alegria. Paulo, o apóstolo, era alegre pelas seguintes razões. Primeiro, ele se considerava um servo, literalmente doulos, ou escravo de Jesus Cristo. No versículo 1 do capítulo 1, primeiro versículo da epístola aos Filipenses, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. O apóstolo Paulo é muito interessante, com muita naturalidade, ele diz assim, Paulo, e se apresenta o escravo de Jesus.
Isso mesmo. Eu, Paulo, apóstolo, escravo de Jesus. Quem você é, apóstolo Paulo? Quem que você é aí, Paulo? Eu sou um escravo de Jesus. Um servo de Jesus. Olha, aí começa a alegria dele. Paulo era servo mesmo, não era da boca para fora não, ele era um servo, um escravo de Jesus Cristo. E Jesus é a fonte da alegria genuína. A alegria, com certeza, é fruto do Espírito, ela é característica do fruto do Espírito. A alegria é consequência da paz interior que só Jesus pode oferecer. A paz incircunstancial, aquela que não advém de circunstâncias. Jesus disse, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz no mundo é circunstancial. Se você estiver bem de saúde, você tem paz. Se você tiver dinheiro, você tem paz. Se tiver emprego, você tem paz. Se não tiver, você não tem paz. Mas a paz de Cristo, não. Não importa o que acontecer. Ela está aqui no seu coração, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E uma das características do fruto do Espírito é a alegria, é paz. Que coisa bonita, que bênção que o Senhor nos deu. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha alegria porque ele era um servo de Jesus Cristo. Deus, quando nos criou, criou-nos com um vazio em nossa alma do tamanho dele, de Deus. Quem disse isso foi Agostinho, bispo de Hipona, lá no início da era cristã. Então, nós precisamos de Deus para preencher esse vazio. Daí, somos efetivamente alegres. Não precisamos fingir a nossa alegria. Eu não sei se você já reparou isso, mas o crente em Jesus, normalmente, ele não se embriaga. Tem gente que precisa se embriagar para poder ficar alegre. O crente em Jesus, ele não precisa se embriagar e nem deve se embriagar. A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo de Deus. O crente é alegre. Quer ver um povo alegre é o povo de Deus. E não bebe, não precisa desses subterfúgios para ficar alegre, não. É uma alegria genuína, porque vem de Deus. O servo de Deus, a serva de Deus é alegre. O apóstolo Paulo era uma pessoa alegre porque ele vivia para Cristo. Lá no versículo 21 do capítulo 1, a palavra de Deus assim diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Declaração do apóstolo Paulo. Ele ainda diz no capítulo 3, versículo 7 de Filipenses, diz assim: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Enfim, o apóstolo Paulo, ele era alegre porque ele vivia para Cristo, ele não vivia para si mesmo. Nós vivemos num mundo profundamente humanista. Cada um quer viver para si. E viver para si não faz ninguém realmente feliz, não traz alegria verdadeira. Nós fomos criados por Deus para vivermos para Deus. Quando você vive para o Senhor Jesus, você descobre então paz, alegria, satisfação plena da sua alma. Por isso, você transborda de alegria. Pensa nisso. O apóstolo Paulo, ele era efetivamente alegre porque ele compreendia que é uma honra sofrer por Cristo. Isso mesmo. Veja o que ele fala no capítulo 1, verso 29 de Filipenses, sempre de Filipenses aqui. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. O apóstolo Paulo fala para os filipenses: olha, eu estou sofrendo, mas para mim é uma honra estar aqui na prisão, porque eu estou aqui por conta de Cristo. E tudo que a gente sofre na nossa vida, e se sofremos porque seguimos a Cristo e dedicamos nossa vida a Cristo, isso é uma honra. Nenhum seguidor de Jesus pode se dizer enganado.
Olha o que Jesus disse lá registrado em Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus proclamava às multidões, ou seja, para quem quisesse ouvir: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, siga-me. Então Jesus sempre deixou claro que segui-lo envolve em negar a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia e segui-lo. Tem gente que não quer sofrer, tem gente que acha que seguir a Cristo é adaptar Cristo ou um Cristo ao seu estilo de vida, não é? Mas veja, Jesus disse: se você quer me seguir, então negue-se a si mesmo. Seja um servo, uma serva. Tome a sua cruz. Não é fácil seguir a Jesus, não. É um caminho estreito, difícil. Ele mesmo falou isso. E siga-me. Jesus não disse que vai nos seguir. Ele disse que quem quiser que o siga. Quem dá as ordens é Ele, não somos nós. E quando você segue a Jesus e sabe que sofrer por Ele é uma honra, você é alegre. Finalmente, o apóstolo Paulo era alegre e exalava alegria e transmitia alegria e ensinava alegria, porque acreditava profundamente que Deus supre todas as nossas necessidades. Olha como ele conclui a carta que ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo passou por muitas privações, muitas lutas, foi preso, foi picado por serpente venenosa, sofreu naufrágio, foi açoitado, por fim foi decapitado. Mas ele sabia, acreditava, confiava que Deus supria todas as suas necessidades. E por isso ele era alegre. Deus cuida de mim. Então, independente do que eu esteja vivendo, a minha vida está na palma da mão de Deus. Por isso, mesmo em meio a uma pandemia como essa, nós podemos e devemos ser alegres, porque não dependemos de homens, de príncipes, nós não dependemos sequer da nossa própria saúde para viver, nós dependemos de Deus. E Ele supre nossas necessidades. Concluindo essa reflexão, Deus entende que devemos ser alegres, porque Ele, através de Jesus Cristo, nos concedeu a você que já entregou sua vida a Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador. Deus já nos presenteou com a vida eterna. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se Jesus é o dono da sua vida, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, assim como eu, você tem seu nome escrito no livro da vida. O Apocalipse fala que quando nós chegarmos, quando atravessarmos o Jordão, quando atravessarmos o rio, quando entrarmos na eternidade, quando deixarmos esse corpo e partirmos para a nossa eternidade com Deus, a Bíblia nos fala que assim que chegarmos lá, meu querido, o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, não algumas, toda. Inclusive essa que você está chorando aí. Ela não é eterna. Um dia Deus vai enxugá-la. Por isso, alegre-se. Não permita que as lágrimas sejam uma prisão, que aprisionem você. Seja alegre no Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo adeque a sua palavra ao seu coração, à sua realidade. Ele sabe o que você precisa entender desta reflexão.
que Ele abençoe a sua vida e que você tenha alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor. Amém? Deus te abençoe. É uma bênção sempre falar da palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Esta palavra mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Que bênção é a palavra de Deus. A Igreja Batista Videira tem na Bíblia a sua regra de fé e ordem. Cremos na palavra de Deus e no Deus da palavra. Como é lindo seguir a palavra do Senhor, não é? Olha, se você precisar que a Igreja Batista Videira ore por você, escreva aí nos comentários o seu pedido de oração. Entre em contato conosco, tá bom? Nós teremos muito prazer em orar por você. Somos uma igreja que acredita na oração. A oração muda as coisas. Nós pedimos então que você entre em contato conosco, pode ser aqui pelo YouTube mesmo, comentários. Olha, por favor, ore por isso, por isso, por isso, e nós vamos orar por você. Tá bem? Por falar em oração, convido você a fechar seus olhos aí onde você estiver e orar comigo nesta hora. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos dá alegria, um Deus que toca em nossos corações. Obrigado pela pessoa que está agora assistindo este vídeo. Senhor, o Senhor sabe tudo o que está no coração desta pessoa. Pai querido, eu peço que a Tua mão de graça, poder, misericórdia e amor seja sobre essa pessoa. Ó Deus, enxuga suas lágrimas, coloque alegria nesse coração, levanta essa pessoa se ela estiver caída. E ó Deus, que ela sinta que o Senhor deseja concluir um plano maravilhoso na sua vida. Pai Santo, seja com todos aqueles que sofrem por conta dessa pandemia. São tantos enfermos, tantas famílias enlutadas. Ó Deus de graça e amor, vem e derrama, Senhor, Tua graça sobre nós. Pai querido, ajuda-nos para que possamos vencer essa pandemia, Senhor. Pai, eu sei que o mundo tem virado as costas para o Senhor, mas também sei, meu Deus, que tem muitos filhos e filhas do Senhor no meio desse mundo. Ó Pai, abrevia esses dias por conta dos Teus filhos. Pai querido, dá-nos, ó Pai, dias de paz, de alegria, de fé, de crescimento em meio a esta pandemia. E eu peço que a Tua bênção seja sobre todos que assistem este vídeo, toda a videira, todos aqueles, ó Pai, em Hortolândia, em Ribeirão Branco, espalhados aí pelo mundo, sejam abençoados, visitados pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.